Ah, tá. Eu tenho os microfones abertos, eu vou pedir Sim, também. desliga, Catiele, inicia e desliga o microfone de todos, por favor. Só deixa o do Fernando liberado. Até o meu tu pode desligar. Bom, então, Bom dia vamos a dar todos. início. Catiele, por favor, faça as honras. Perdão. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao webinar Impactos da Reforma Tributária para o Comércio Exterior, organizado pela BTI, em parceria com nossa assessoria jurídica, Zanella Advogados Associados. Depois te digo. É um prazer É um prazer tê-los conosco nessa manhã para debatermos um tema tão relevante para o transporte rodoviário de cargas. O presidente da República sancionou na semana passada a primeira lei que regulamenta a reforma tributária no país, que começará a ser implementada em 2026. Essa primeira lei já traz decisões importantes a respeito do transporte internacional, fazendo necessário ampliar essa discussão sobre o tema no setor. Para conduzir nossa conversa, temos a honra de contar com a participação do Dr. Fernando Massigna, da Zanella Advogados Associados. Com vasta experiência no ramo, ele irá nos guiar por esses novos caminhos e responder às principais questões dos participantes. Durante o evento, pedimos que permaneçam com seus microfones desligados e utilizem o chat para enviar suas perguntas. Ao final da explanação, serão respondidos todos os questionamentos. Sem mais delongas, Dr. Fernando, fique à vontade. Agradecemos a todos pela presença e desejamos um excelente evento. Perfeito, obrigado, Catiele, por fazer essa introdução e pela apresentação. Também agradeço a Gladys e ao presidente Clademir e à BTI como um todo pelo convite e não só pelo convite, mas também pelo trabalho desenvolvido pela BTI, que resultou em frutos nessa conversão de lei complementar 214 e que nós abordaremos. Eu fiz um plano de apresentação, eu até trouxe um PowerPoint, uma apresentação que eu pretendo que seja muito breve. Eu vou pedir licença para compartilhar, então, essa janela, tá? Vamos ver se vocês enxergam bem. Vou tentar até colocar... Enxergam bem? Catiele, pode me confirmar se está vendo a apresentação? Agora tu saíste da apresentação. Quando a gente viu o teu PowerPoint estava, mas na hora de colocar em modo apresentação saiu. Aparece ou não? Não aparece. Tá, vou tentar compartilhar novamente aqui. Se vê de forma mais ou menos, não vou colocar em forma apresentação, então eu deixo assim e vou passando. Se Se vê perfeito, Fernando. Se vê perfeito. Já dá? Tá, perfeito. Eu fiz, então, um plano de apresentação que eu pretendo que seja muito breve, tá? Já vou passar aqui para nossa... Um plano de apresentação, eu acredito que nossa conversa aqui, ela vai ser em torno de 30, 40 minutos. Vou tentar ser o mais objetivo e breve possível, tá? Nós estamos vivendo um cenário de reforma tributária que nós tivemos alteração na Constituição Federal, já ocorrida no ano passado, em 2023, e agora, finalmente, sancionada a lei complementar que trata das regras gerais que vão atingir essa substituição de tributos por uma nova matriz do chamado IVA dual. Então, eu vou trazer esse arquétipo, tanto constitucional quanto da lei complementar, para que nós possamos ficar assim imbuídos do que a própria Constituição traz e do que essa matriz tributária pretende com essa lei complementar. Claro que nós não temos ainda a aplicação da lei, então, como diz um querido amigo, Alex, que é advogado da FETRANSESC também, que participa comigo na CNT, ele tem um ditado que eu gosto muito, que ele fala, na prática a teoria é outra. Hoje vamos falar sobre a teoria porque a prática ainda não está rodando, né? Então, espero que na prática a teoria seja a mesma, mas... Então, vou trazer esses arquétipos, essa estrutura
que a lei complementar nos traz, quais são os reflexos no transporte de carga, especialmente no transporte internacional. Vou abordar sobre, claro, a chamada da palestra foi o comércio exterior, pela BTI, o convite veio comércio exterior. Vou falar sobre esses regimes especiais, como é que eles ficaram definidos na lei. Vejo que tem colegas aqui que trabalham na questão do comércio exterior e certamente tem contribuições significativas sobre esse tema. E alguns pontos que me chamam a atenção, assim, né, colegas, assim, a partir da leitura da lei, eu, como advogado, já identifiquei alguns pontos que as transportadoras possivelmente enfrentarão litígios com a Receita Federal e com as receitas estaduais, alguns cuidados pelos planejamentos tributários usuais que as transportadoras hoje em dia fazem. Então, eu vou deixar algumas notas sobre isso e também sobre um planejamento logístico, porque me parece que essa reforma tributária vai alterar, a partir do fim da guerra fiscal, do possível fim da guerra fiscal, pode alterar a estrutura de onde deveremos prestar os serviços. Então, esses são os pontos que eu pretendo abordar. Iniciando pela Constituição Federal, nós tivemos a implementação, a modificação da nossa Constituição Federal pela Emenda Constitucional 132, na qual ela elencou alguns princípios estruturantes da reforma tributária. Sejamos a favor ou contra a reforma tributária, é certo que os argumentos para a reforma foram muito pujantes, tanto que ela passou. O primeiro argumento e princípio que consta na própria Constituição Federal é a simplicidade. Hoje nós pensamos que temos aí 26 estados, 5.800, 5.700 municípios aproximadamente. E eu desafio, né, queridos colegas, a qualquer um a ler um regulamento de ICMS desses 27 estados. Eu conheço muito bem o daqui do Rio Grande do Sul, conheço parcialmente o de São Paulo, de Santa Catarina, e o do Rio Grande do Sul, vou dar o exemplo aqui de casa mesmo, se nós pegarmos só o artigo 9º e 10º, cada um desses dois artigos, que estão bem no começo do regulamento, eles têm mais de 200 incisos. Isso em um regulamento. Então, imagina, a simplicidade era algo para o ICMS que nós estávamos aguardando. Hoje em dia se discute nos tribunais administrativos se Kit Kat é chocolate ou wafer porque muda a tributação. Então, vem esse arquétipo da simplicidade, da transparência, uma vez que nós também não sabemos sequer quanto que pagamos de tributos. A própria Receita Federal não sabia quanto uma transportadora, por exemplo, pagava de tributos. Tive essa conversa com a assessoria econômica do Ministério da Fazenda, ou seja, era opaco o tributo tanto para nós quanto para a própria Fazenda. Uma questão de justiça tributária não só entre contribuintes, mas também entre os estados, porque hoje nós temos a guerra fiscal, temos uma série de problemas nesse sentido. Um quarto princípio que foi elencado foi o da cooperação, e esse princípio me parece positivo também. Até escrevi um livro em 2016 sobre o tema, sobre a colaboração no direito tributário, uma vez que Estado e contribuinte têm que buscar uma solução conjunta. Hoje só o contribuinte colabora com a fiscalização, me parece, Gladys, assim, né? Mencionavas da Receita Federal. Nós temos muitas obrigações acessórias. Se não cumprirmos um prazo, sofremos pesadas penalidades e se espera, como um arquétipo, como um princípio, que se tenha uma harmonia nessa cooperação. E, por fim, o último princípio que eles trouxeram foi o equilíbrio e defesa do meio ambiente, porque vai impactar no imposto seletivo. Eu trago isso, pode parecer muito abstrato, e eu vou concretizar cada vez mais, mas isso vai servir, principalmente para nós advogados, e vejo que aqui tem outros colegas, para justamente colocar freios na regulamentação da reforma. Ela tem que respeitar os princípios da simplicidade, transparência, justiça, etc. Se ferir esses princípios, possivelmente nós conseguiremos uma inconstitucionalidade, né? Então, todos sabem também que a alteração
Nós tivemos uma alteração na matriz tributária, né? Os tributos PIS, COFINS virarão, IOF Seguros virarão CBS, e o IPI, embora diga que vai ser extinto, ele ainda permanece para algumas situações na Zona Franca de Manaus, especialmente, e o ICMS e ISS virarão IBS. E a novidade é que CBS e IBS terão um tratamento exatamente igual. Então, nós não teremos mais aqueles 27 regulamentos, mais uma lei para PIS, mais uma lei para COFINS, mais regulamentos de PIS e COFINS. Todos esses 3 tributos, CBS, IBS e o imposto seletivo, que visa incentivar ou desincentivar o consumo, eles vão ter uma legislação única, com regras únicas, ou seja, o que aplica-se para a CBS, aplica-se para o IBS. As exclusões, o regime aduaneiro que se aplica para a CBS, se aplica para o IBS. Nós não vamos ter mais uma disparidade entre ICMS, PIS e COFINS. Facilita nós sabermos manejar com um, saberemos manejar com tudo, certo? Bom, como disse a Catiele muito bem na apresentação sobre a Lei Complementar 214, para quem ainda não leu ela, para quem ainda não abriu a lei e começou a estudá-la, eu diria que ela trata dos assuntos gerais dessas normas. Ela equivale a uma lei complementar, então ela tem o objetivo de estabelecer normas gerais. Então ela estabelece, por exemplo, a base de cálculo do IBS e da CBS, que será uma base ampla, nós vamos apurar o que será tributado, o fato gerador, quando ele ocorre, o local, que no transporte agora mudou para o destino, o momento da incidência, quem pagará o IBS e CBS. Então, quando nós formos buscar o complemento nessa lei complementar, são essas as normas que nós conseguiremos esclarecer, né? O regime de créditos, que já consta agora, digamos, de forma ampla, também garantido, que era uma situação que nós sofríamos muito no ICMS. Hoje, aqui no Estado, por exemplo, o ICMS nós ainda temos que judicializar para conseguir crédito sobre pneus para transportadora, que é um insumo óbvio, evidente, sendo que a não cumulatividade já constava desde 1988. Então, agora, com esse novo tributo, se permitirá um creditamento não só sobre os pneus, nós vamos avaliar, mas sobre qualquer fornecimento de serviços ou bens que tenham a incidência de IBS e CBS. A lei ainda tratou sobre os regimes de exportação e importação, alguns regimes específicos também, como se dará a administração desses tributos, que será não mais regionalizado, mas será unificado num comitê gestor, e o período de transição, certo? Então, a lei complementar, assim, se for um resumo muito pobre dela, em termos apenas de evidenciar a estrutura, ela traz essas informações que nós temos que entender para, enfim, implementar o IBS e CBS. Sobre o período de transição, nós tivemos a emenda constitucional em 2023, agora em 2025 tivemos já a primeira lei complementar aprovada. Temos outras leis complementares a serem aprovadas esse ano, principalmente o PLP 178, que trata das obrigações acessórias, como elas serão, isso ainda não está definido, como serão todas as obrigações acessórias, e também como será feito o pagamento dos créditos acumulados de ICMS, né, que há um período de transição maior. Então, nós esse ano ainda há uma previsão de novas leis complementares, o próprio comitê gestor, tem algumas regulamentações a serem feitas, o processo administrativo, mas ano que vem, quando nós piscarmos agora nossos olhos, ano que vem já começará o ano teste, a CBS vai incidir com 0,9% e IBS com 0,1%, sendo compensáveis com PIS, COFINS e ICMS. Então, será uma alíquota teste básica, apenas para equacionar. Depois, em 2027, já se há a previsão de extinção do PIS e da COFINS, com a cobrança integral da CBS. E, a partir de 2029, aí sim começa a transição do ICMS, certo?
Então, esse é o período de transição que nós visualizamos, que parece que vai acabar em 2032, porém, se formos verificar sobre os fundos, o fim dos benefícios fiscais, como o fundo vai financiar os estados, há uma transição, inclusive, para daí os estados membros de arrecadação, que vai até 2078. Então, nós temos uma previsão de uma reforma que vai finalizar apenas em 2078. Ou seja, apenas nossos netos verão o final dessa reforma. E agora eu passo, então, para os principais aspectos, né? Uma vez que já entendemos, foi alterada a Constituição, foi implementada uma lei complementar que tratou das normas gerais. Agora vamos saber o que as normas gerais dizem. Bom, primeiro aspecto, tá? O IBS e a CBS, eles incidirão com uma base ampla de incidência. O que isso significa? Que hoje, por exemplo, uma transportadora, quando pagar ICMS, pegamos o exemplo do ICMS, ela vai pagar o ICMS apenas sobre o transporte. Se ela faz a locação de um caminhão para um agregado, ou se ela aloca um espaço do seu armazém para um cliente, ela não paga ICMS sobre essas operações. Agora não. IBS e CBS, nós temos que pensar que o IBS ele envolve ISSQN e ICMS, ou seja, qualquer serviço, qualquer venda de bens incidirão os tributos. PIS e a COFINS já incidia sobre faturamento, então o PIS e a COFINS já tinha uma base mais ampla, mas hoje nós pagaremos um tributo sobre uma base muito mais ampla. Então, como eu disse, caminhão locado para o agregado, venda do caminhão para o agregado, transporte dentro do município. Algumas transportadoras tinham aquela pernada final que ficavam só fazendo o last mile dentro de um município e pagavam ISS para aquele município. Isso tudo vai virar uma apuração única, nós não teremos mais que fazer esse acompanhamento entre municípios e estados, e será uma base ampla, ou seja, todas essas movimentações, eu ainda vou falar sobre essa base um pouco mais depois, porque também até situações não onerosas poderão incidir o IBS e CBS. E aí eles já resolveram, nessa lei, né, colegas, muitos problemas judiciais, né? Os colegas advogados aqui que assistem vão verificar que todas essas teses que nós temos hoje no Supremo, no Superior Tribunal de Justiça, sobre não cumulatividade, o que dá direito a crédito de PIS e COFINS, o que dá direito a crédito de CMS, nós não teremos mais essa discussão no IBS e CBS. Também sobre benefícios fiscais, sobre enquadramento de mercadoria. Nada disso será objeto de discussão, uma vez que a base aqui, como eu referi, é ampla e não interessa como eu classifiquei a operação. Se ela foi uma operação onerosa de serviço ou de venda de mercadoria, não interessa se eu não sou comerciante, por exemplo, se houve onerosidade e entrega de bem ou de serviço, incidirá esse IBS-CBS. Sobre as alíquotas, viram que a Lei Complementar 214 não fala sobre alíquotas, tá? Ela fala apenas sobre as normas gerais. As alíquotas serão definidas em lei federal. E como elas funcionarão, as alíquotas CBS e IBS? Bom, as alíquotas da CBS serão por meio de lei federal e não terá maior problema. Mas a alíquota do IBS, ele será definido com um padrão pelo Senado Federal, como uma alíquota de referência, e os estados e os municípios terão a possibilidade de estabelecer a sua respectiva alíquota. Claro que há um teto máximo, porém, cada estado ou município poderá diminuir daquele teto máximo ou seguir a alíquota de referência que o Senado vai definir. Se esses municípios e esse estado seguirem a alíquota de referência, fica muito fácil para os colegas contadores aqui, para nós advogados, quando tivermos algum negócio jurídico com aquele estado, fazer a consulta, porque toda vez que mudar a alíquota de referência, tem que mudar a cada ano, né? A mudança exige pelo menos o decurso do prazo anual. Se ela mudar, mudará automático do município e do estado. Porém, se o estado ou o município optarem por alíquotas próprias,
aí caberá ao Estado ou município, cada ano, fazer uma lei nova ou manter aquela alíquota já estabelecida. E a previsão de alíquotas, apenas não temos ainda elas definidas, né? Mas, segundo o governo federal, o CBS terá uma alíquota aproximadamente 9%, e IBS terá uma alíquota aproximada de 18%. Essa é a expectativa, né, do maior IVA mundial, como se diz, né? Sobre exportações, consta uma ampla desoneração. Também há uma modificação, a gente vai falar sobre isso, então não falarei sobre isso agora, mas há uma previsão de ampla desoneração, sendo assegurada a manutenção de créditos. Há uma mudança da tributação no destino. Então, todas aquelas discussões que nós tínhamos sobre se o ISS incide, se eu vou pagar o ISS-QN para Rio Grande ou Porto Alegre, onde é a sede da minha empresa, onde tudo isso está definido na lei, existem alguns critérios, mas a prestação de serviço é no destino, é no local onde foi realizada, a compra de mercadoria será no destino onde foi recebida. E aí o regime de transição também definido, tá? Sobre a base ampla, que eu disse que eu ia dar uma aprofundada, vamos dar um passo a mais, tá? Porque, como eu disse, toda vez que ocorrer uma operação onerosa com bem ou serviço, vai ocorrer a incidência da CBS e do IBS. Porém, a lei, no artigo 5º, ela define que também, alguns casos não onerosos, incidirá IBS e CBS. O que ela quer dizer com isso? Bom, eu vejo que a lei, no artigo 5º, ela já previu um planejamento tributário que seria natural das empresas. Se tudo vai incidir IBS e CBS, se hoje eu vou comprar um carro usado e vai incidir IBS e CBS, se eu vou alugar e vai incidir CBS e IBS, melhor que eu consuma em um local onde eu possa aproveitar esses créditos. Então, eu aqui no meu escritório de advocacia, se eu, Fernando, pessoa física, vou comprar um carro, diante dessa lei, o melhor seria eu comprar o carro no meu escritório, uma vez que o crédito, o que incidir de CBS e IBS, teoricamente, eu poderia aproveitar, poderia compensar com os débitos vincendos. Porém, a lei já disse o seguinte, olha, quando uma empresa fornecer para seus sócios, administradores ou empregados determinados itens, mesmo que de forma gratuita, vai incidir IBS e CBS sobre esse fornecimento de bens. Há um fato gerador aqui de IBS e CBS. Por exemplo, forneço moradia gratuita para o meu empregado ou para um sócio. Teoricamente, pelo que se dá para extrair da lei, esse fornecimento se presume como oneroso e deve incidir, ou seja, vai ter uma cobrança de impostos sobre isso. O mesmo vale para automóveis, planos de saúde. A lei também já traz assim, olha, mas não é tudo. Algumas questões fornecidas de forma não onerosa não incidirá IBS e CBS. Por exemplo, o plano de saúde para quando estiverem trabalhando, o vale alimentação, vale transporte, etc., etc., todos esses não incidirá. Então, apenas para trazer essa ideia, olha, esse planejamento da gente concentrar despesas em uma entidade para que ela possa, uma vez que eu vou tomar crédito de CBS, IBS até do Clips que eu compro, pode gerar uma fiscalização justamente porque se for utilizado pelos sócios ou pelo acionista, poderá dar problema, tá? Sobre comércio exterior agora, uma vez esclarecida a questão da base ampla, passamos um pouquinho agora para olhar de forma... Tem uma pergunta no chat, eu ia deixar as perguntas para o final, mas como a gente falou agora, eu vou tomar liberdade. A Gladys pergunta sobre o valor menor que pode ser feito pelos municípios ou Estado. Seria uma nova possibilidade de guerra fiscal similar à que temos hoje aqui em Santa Catarina? Eu diria que não é uma guerra fiscal que pode ocorrer, Gladys. Pode ocorrer uma atração para as pessoas irem morar naquele estado. Por exemplo, se Santa Catarina, o IBS é muito inferior ao Rio Grande do Sul,
teoricamente, vale a pena eu comprar o que for, meu carro em Santa Catarina, porque meu carro vai ser mais barato lá do que aqui. Porém, para eu comprar lá, eu tenho que eventualmente ter moradia, eles vão ter uma série de critérios para constatar efetivamente aonde ocorreu o fato gerador. Então, eu acredito que pode ser um mecanismo de atração dos municípios e dos estados de pessoas para consumirem naqueles estados, porque, lembrando, é o estado de destino que vai impactar. Mas é Então, o mesmo problema que temos hoje, né, Fernando? é Santa parecido. Catarina deu um desconto Sim, sim. e uma demora no pagamento do ICMS para aqueles produtos que dizem estar indo para Santa Catarina e que a gente sabe que está se utilizando de Santa Catarina como se fosse um trampolim, né? Entrei, passei na ponte, bati cartão, agora eu posso ir para qualquer lugar. Então, nós vamos seguir, o país seguirá tendo essas possibilidades a que cada um dê um benefício para atrair de alguma forma. E já não é atrair investimentos de fora, Uhum. mas deixar essa guerra entre estados, para mim sigue sendo uma guerra igual, né? Essa é uma guerra desigual ainda, né? Porque nem todos têm o mesmo poder de barganha, no caso. Pode Ok. acontecer. Hoje, se eu compro uma carreta da Randon em Santa Catarina, mesmo sendo uma indústria gaúcha, é mais barato do que comprar aqui, pelo que a gente verifica, né? Por uma questão de CMS. Então, essa guerra pode continuar, mas ela vai ser muito menor, né? Teoricamente, porque só vai ser uma questão de... E a alíquota vai ser geral, né, Gladys? Não vai ser assim, olha, o IBS da carreta é tantos por cento, mas de todo o resto, não. É uma alíquota única para todos os bens e serviços, entende? Então, o Estado também vai ter que ter muita inteligência para saber como equalizar isso, né? Mas essa questão pode acontecer. Quando nós olhamos para o comércio exterior, nós vemos que existem... Eu tenho algumas dúvidas sobre o comércio exterior que eu vou trazer nos próximos slides também, mas ele traz algumas questões importantes. Sobre importações, já define como será a tributação do IBS e da CBS, especialmente nas plataformas, né, que se compra hoje em dia, que já tivemos essa discussão com esse governo. Na importação de serviços e bens imateriais, de bens materiais, também ampliou a base. Nas exportações, há uma desoneração completa da cadeia, essa é a promessa do governo, mas nós tivemos um trabalho muito sério, né, Gladys, para conseguir adequar o transporte internacional, que eu já vou entrar. E a lei ainda regulamenta os regimes aduaneiros especiais, que ela manteve as desonerações, né, no trânsito, no depósito, permanência temporária, para compra de alguns ativos, uma vez que nosso país ele é carente de ativo imobilizado para infraestrutura, existem previsões de isenções para compra, inclusive o TAC pode comprar caminhões, por exemplo, da Argentina com isenção de IBS e ICBS. Alguns equipamentos estão isentos em razão disso no comércio exterior, e nós vamos aprofundar isso um pouquinho para frente. E sobre os principais pontos do TRC, né? Vamos olhar para nossas transportadoras agora. Então, como eu disse, eu comecei no abstrato e a gente vai cada vez mais concretizando um pouquinho. O que vai mudar? Bom, a primeira coisa que nós vamos verificar é a questão da contratação de terceiros ou não, né? Nós temos aí um querido amigo aqui, que também é da diretoria, que faz entrevistas para transportadores, e uma das perguntas, o Gustavo Bernardini, muitos de vocês conhecem o Tony, ele pergunta frota própria ou de terceiros, né? Essa vai ser uma questão fundamental no transporte, me parece, porque se nós tivermos uma alíquota de IBS e CBS de 28%, 27%, que é uma alíquota alta, se eu tenho minha frota própria com meu funcionário, e eu nem vou entrar aqui no fim da desoneração da folha de pagamento, mas se eu tenho meu funcionário próprio, eu tenho o custo da folha, que cada vez será mais alto, e eu tenho, claro, tenho crédito sobre o bem do ativo imobilizado. Porém, se eu contratar um terceiro, ou seja, eu vou pagar, eu não vou ter nenhum crédito de CBS ou IBS sobre a folha. Porém, se eu contratar um autônomo,
existe a possibilidade de um crédito presumido, ou seja, eu não tenho o custo da folha e, além disso, eu tenho um crédito presumido que será gerado, não consta ainda definida a alíquota, ela será publicada mais para frente, mas o TAC me gerará um crédito presumido. Isso pode ser um fator de planejamento tributário, porque eu vou conseguir, as empresas, especialmente transporte internacional, necessitarão saber, né, hoje com a questão, quem colocar no seu permisso, se vale a pena ter a frota própria ou não. Me parece que esse vai ser um cálculo importantíssimo, tá? Lembrando que hoje o crédito nas aquisições será amplo, sejam compras de veículos, equipamentos, pneus, óleos, etc. Existe, inclusive, previsão para o diesel e outras situações que tem regramentos específicos. Consta a previsão da questão do pagamento indevido, como se dará a restituição e as compensações. Outro ponto de atenção é o encerramento do crédito outorgado. Quase perdemos em São Paulo esse mês, que é aquele crédito de 20% sobre o ICMS. Então, as empresas transportadoras que fazem o transporte nacional, quando vão pagar o ICMS, elas têm a opção de apurar débito e crédito ou utilizar a base reduzida, o crédito outorgado, com um desconto de 20%. Isso vai acabar. Não existe mais crédito outorgado quando entrar o IBS em vigor. Então, existe essa situação que vai impactar muito a transportadora. Outra questão, a subcontratação no Simples Nacional. E essa também é um ponto de atenção, porque muitas transportadoras contratam táxis que são MEIs ou do Simples. Como é que vai funcionar isso? As empresas que estão no Simples Nacional, elas poderão optar por apurar IBS e CBS dentro do Simples, e aí apenas essa parcela de dentro do Simples vai gerar crédito para o contratante, ou essas empresas poderão optar por recolher pelo regime normal de IBS e CBS. Se elas optarem pelo regime normal, aí vai gerar um crédito integral para a transportadora. E também vai ser extinto o regime cumulativo de PIS e COFINS. Isso é importante principalmente para aquelas empresas transportadoras que são vinculadas a grupos maiores, né? Vamos lá, tem um grupo... esse é um planejamento tributário clássico que muitos assessores aqui conhecem, que, vamos lá, tem uma boa indústria e eu faço meu braço logístico, só que esse braço logístico tem pouca despesa, porque não paga aluguel, o back-office fica dentro da indústria ou da empresa de vendas, os custos todos são da empresa que está no lucro real, então eu deixo a empresa no lucro presumido ali para pagar um 3,65 de PIS e COFINS. Esse é outro planejamento tributário que será impactado, porque não teremos mais PIS e COFINS a 3,65. Então, o CBS e IBS só vão gerar o crédito, o benefício que tínhamos no PIS e na COFINS não terá mais. Eu só vou gerar crédito do que realmente foi pago, com exceção do transportador autônomo. Por isso que eu digo que o transportador autônomo talvez seja o grande, por existir um crédito presumido, talvez seja o grande mecanismo de planejamento tributário, porque ele ficou um pouco fora da norma, tá? E aqui eu quero dar até o crédito para a BTI, porque se não fosse, eu diria, a atuação da BTI e da CNT, hoje nós estaríamos discutindo uma situação muito complicada no transporte internacional. Então, a pergunta é a seguinte: como ficou o transporte internacional? Hoje, na verdade, desde 1990, o transporte nacional, quase próximo a 2000, o transporte internacional é isento de PIS e COFINS e de ICMS. E tem a manutenção de créditos ainda de PIS e COFINS. Então, assim, transporte internacional, ele, quando é feito entre fronteiras, seguindo, né, a ATIT, etc., ele é desonerado de PIS e COFINS e ICMS. Como ficará com a reforma tributária? E aqui eu trago a atuação da BTI. Esse texto que está na tela, colegas, é o texto que saiu da Câmara de Deputados, que dizia o seguinte, que o transporte internacional será desonerado apenas quando for contratado por alguém de fora. Ele só seria considerado uma exportação, mesmo que ele levasse bens e mercadorias até
Argentina, Uruguai, Chile, ele só seria desonerado se fosse contratado por alguém de fora. Nós tivemos muitas reuniões, não é, Gladys? Com a CNT e conseguimos duas propostas de emendas no Senado que foram acolhidas. Das poucas propostas acolhidas, a que foi levada pela CNT, pela cobrança, eu diria, pela atuação forte da BTI que nós tivemos, foi essa. Então, assim, eu acho que vale dar os parabéns para a BTI por esse trabalho, porque se conseguiu definir no artigo 80 da lei que o transporte internacional vai se caracterizar como exportação de serviço, mesmo que seja contratado por alguém brasileiro. Então, assim, foi uma modificação fundamental, e isso não foi apenas para o transporte, tá? Isso vai atingir outros prestadores, né? Vejam ali que consta: intermediação na distribuição de mercadorias no exterior, que é o agente, manuseio de cargas, manuseio de containers, unitização e desunitização de cargas, todo o plano logístico, tudo isso ficou desonerado na exportação. E foi um trabalho bastante difícil, porque a Receita Federal e o Ministério da Fazenda diziam o seguinte: olha, vocês estão olhando a árvore e não estão olhando a floresta. Nunca vou me esquecer desse argumento. Vocês só estão olhando um pedaço aqui, mas a reforma tributária vai ser boa para todo mundo e vocês serão impactados positivamente. Porém, nós falávamos que a concorrência com os transportadores de fora seria inviável, porque o transportador de fora, quando fizesse o transporte, e dentro da sua, vamos lá, um transportador argentino, na Argentina ele seria considerado exportador, aqui não pagaria CBS e IBS, eventualmente, então poderia dar uma dissonância. Nós levantamos até a legislação da Argentina, e foi acolhido, então, hoje o transporte internacional. Quando há o cruze de fronteira para fins de exportação, mesmo que para depósito alfandegado, etc., vai ser considerado exportação. Então, se conseguiu classificar o transporte internacional como exportação de serviço, tá? E as regras gerais do comércio exterior ficam no seguinte sentido: toda vez que for considerado exportação de bens ou serviços, ali a gente vai ver, nós teremos a manutenção de créditos e teremos a isenção por pagamento do IBS e CBS. Nós vamos falar o que vai acontecer com o crédito acumulado, que é um problema para empresas transportadoras hoje. Então, também a venda para a empresa exportadora com fim de exportação, embarque para exportação, resíduo alfandegado por conta e ordem, empresa exportadora, etc., será considerado exportação. Então, para o transporte expo, estamos tranquilos, tá? Porém, agora nós temos o transporte impo, tá? O importação. Consta de forma expressa que o transporte e importação tem o seu fato gerador no término do transporte, ou seja, ele vai incidir. Eu saí da Argentina, levei para Ribeirão Preto, teremos a incidência do IBS-CBS e o beneficiário será Ribeirão Preto, tá? Há uma série de normas que tratam do responsável tributário, inclusive atribuindo responsabilidade para quem registra o DI, o encomendante, o representante, seja quem for, né? Quando o frete integrar o preço da mercadoria, logicamente, ele já incide, mas a prestação de serviço de transporte, nós temos que pensar, olha, uma questão é a venda da mercadoria, e vai incidir sobre a venda, e outra questão é na prestação de serviço, e a prestação de serviço será tributada, tá? E aí eu parei um tempo para pensar, isso vai impactar com a concorrência, eventualmente, de uma empresa de fora do Mercosul? Aparentemente não, tá? Me parece que aqui assim, lendo a lei, como eu disse, a teoria muitas vezes na prática é diferente, mas lendo a lei, a ideia é que mesmo o transportador não de fora, ele terá que pagar IBS, CBS, ele terá que se registrar e pagar IBS, CBS sobre esse transporte uma vez que ele finaliza no Brasil.
Então, teoricamente, se isso realmente acontecer, se o transportador estrangeiro também paga IBS e CBS, talvez até melhore a nossa concorrência, porque o transportador brasileiro, ele tem créditos, ele apura créditos. Então, ele talvez tenha créditos acumulados na compra do seu ativo, nas suas despesas ordinárias, na sua sede, então talvez até melhore. Mas isso ainda eu falo com base na lei, tá? E eu trago aqui uma questão curiosa, porque a gente sabe que essa lei complementar foi feita pela Receita Federal, embora eles dizem que foi um comitê, que foi extragovernamental, mas a Receita Federal, que foi a cabeça dessa reforma. E eu trago uma questão do transporte internacional aqui, que me chamou a atenção, tá? É mais um questionamento, mais uma provocação. Em 2023, nós tivemos a solução de consulta 131 da COSIT, que ela trouxe algumas questões relacionadas ao transporte internacional, dizendo que apenas seria considerado transporte internacional aquele que cruza a fronteira e aquelas pernadas nacionais deveriam incidir PIS e COFINS. Ou seja, se eu faço um transporte voltando Ribeirão Preto, Buenos Aires, mas se há uma pernada nacional de uma subcontratação Ribeirão Preto Uruguaiana, essa pernada nacional tem que ser tributada. Mas é uma solução de consulta mal redigida, eu diria, tá? Inclusive, já enfrentamos para associados da BTI fiscalização, porque no CRT constava o valor do frete dentro do Brasil, o valor do frete na Argentina. Constava destacado. E aí um fiscal da Receita não chegou a lavrar auto de infração, mas ele disse, olha, segundo a solução de consulta 131, essa perna nacional tem que pagar PIS e COFINS. Daí nós fizemos até um ofício pela própria BTI dizendo, olha, na verdade, essa mera classificação de quanto custou o transporte é uma questão negocial. O transporte ele é internacional porque ele é de porta a porta, com cruz de fronteira, não teve nenhuma subcontratação no período, Então, dito isso, por que eu trago isso? Porque no artigo 64 da lei consta que a seguinte previsão no parágrafo 3º. Na hipótese de haver consumo de serviços ou de bens imateriais, inclusive direitos, concomitantemente no território nacional e no exterior, apenas a parcela cujo consumo ocorrer no país será considerada importação. E aí eu lembrei dessa situação e eu pensei, poxa, e se no meu CRT constar a parcela argentina e a parcela brasileira? Vai incidir apenas sobre a parte brasileira? Me parece que isso seria muito bom. Por quê? Porque o diesel que eu comprei na Argentina não me dá direito a crédito, todas as despesas que eu tive na Argentina não me dão direito a crédito. Logo, para manter uma neutralidade, eu deveria tributar só o que foi no Brasil. Como eu disse, lendo a lei, eu entendo que a BTI, de repente, pode até ter uma atuação nessa regulamentação da lei e dizer, olha, a importação de serviço ocorreu apenas nessa parte fica no Brasil, seguindo o artigo 64. Mas eu tenho dúvidas dessa classificação. Tá? É o que eu gostaria, mas eu não sei se isso será aplicado. Sobre as leis sobre o comércio exterior, e aqui eu já estou me encaminhando aqui para a parte final, eu acredito, tá? Eu refiro que a Lei Complementar 214 continuou a prever os regimes aduaneiros, regime de trânsito, registro de passagem, de depósito entre posto aduaneiro, permanência temporária, exportação temporária. Consta na lei, inclusive, previsão expressa do drawback. Então, a lei complementar manteve esses regimes temporários, esses regimes de aduana, de zonas francas, de recintos alfandegados, desonerados. Claro que agora vem uma regulamentação para comprovar como foi feito esse drawback ou como foi feita essa questão. Partindo para o último tópico, sobre a guerra fiscal, Gladys. Né? Se existe uma guerra fiscal entre estados, eu sei que Santa Catarina está ganhando essa guerra, assim como Minas Gerais e Espírito Santo. Vamos colocar assim, eu acho que são os 3 estados que mais conseguiram capitalizar nessa guerra fiscal. Hoje, em Santa Catarina, nos regimes
nos TTs, chamados TTDs ali, eles conseguiram fazer diversas reduções, base de cálculo de créditos presumidos, e isso chamou muito, até por terem um sistema adequado. Estamos até litigando com isso, a Gladys pode compartilhar. Litigando não, mas referindo a importância, né? Hoje, a Gladys, depois eu até peço que tu aprofunde esse tema, Gladys, sobre como a gente está passando com a questão do Porto Seco aqui de Uruguaiana e a questão de Santa Catarina, que está gerando problemas aqui para o Estado, problemas de infraestrutura, problemas também das entradas serem direcionadas direto por Santa Catarina para conseguir enquadrar o TTD. Então, essas questões acabarão. Não é mais possível fazer um TTD, não vai mais ser importante. Hoje vemos muitas empresas, e aqui eu trago esse tema, porque isso pode impactar onde eu devo investir minha mão de obra, onde eu devo investir a minha sede da minha empresa transportadora, onde eu vou ter que verificar para ter a melhor prestação de serviço. Hoje temos muitas empresas no Espírito Santo, por exemplo, que importam por lá, por ter um tratamento tributário diferenciado, mas que estão lá apenas para pagar menos ICMS. Uma vez que eles compram lá, eles distribuem para o resto do Brasil seus bens. Com essa modificação que vai começar a ocorrer aqui 2 anos, possivelmente muitas empresas não terão mais interesse em ficar no Espírito Santo, outras tantas não terão mais interesse em trazer por Santa Catarina importações, porque ou Minas Gerais, que nós temos diversos créditos presumidos, eu acredito que é o estado mais agressivo nesse sentido, porque não vai mais ser isso que vai pautar a escolha do local da operação. O que vai pautar a escolha do local da operação? E aqui eu trago o início da observação da Gladys, que estava falando sobre infraestrutura. Me parece que vai ser infraestrutura e mão de obra, né? E a questão logística. Claro que vai valer a pena importar pelo Espírito Santo se o meu destino final é São Paulo e o Porto de Santos está mais caro. Mas se a infraestrutura, se os custos aduaneiros são mais baixos em determinado estado, se a malha viária é melhor, isso que vai impactar. Então, nós temos que ter um contato com o governo, nós temos que ter uma prestação de serviço do governo para que justamente atraia esse investimento, porque não vai mais ser a guerra tributária atrair. O que vai atrair vai ser mão de obra e infraestrutura. E logística, logicamente, né? E, por fim, né, só para fazer uma pequena referência, que aquelas empresas que aderiram a benefícios fiscais de forma onerosa, por exemplo, montadoras que se instalaram daqui, vamos continuar com Santa Catarina, que é um estado que eu admiro pela sua competência, atraiu diversas montadoras, dando benefício de CMS para aquelas transportadoras, para aquelas montadoras, para que elas se instalassem naquela localidade, desde que montassem uma fábrica, gerassem centenas de empregos, etc, etc. Vai existir, esses benefícios serão mantidos por um prazo e teremos um fundo de compensação, ou seja, aquelas empresas detentoras desse benefício, elas receberão do governo, né, do próprio desse fundo de compensação, o equivalente ao benefício que elas teriam. Então, elas continuarão a pagar menos para que não percam esse direito que hoje elas têm. Também tenho, sei que estou trazendo muitos assuntos, é uma visão geral da lei. Uma questão importante é que hoje os exportadores enfrentam são os créditos acumulados, né? Porque como o exportador, ele normalmente não paga o tributo e se mantém com os créditos, muitos exportadores hoje ficam com crédito acumulado de PIS e COFINS e ICMS. Como está previsto agora com a reforma, se vai acabar ICMS, se vai acabar PIS e COFINS, o que eu faço com esses créditos? Segundo a norma, os créditos acumulados de PIS e COFINS poderão ser compensados com CBS e os créditos acumulados de ICMS, que é um mico das empresas hoje em dia, ele poderá ser compensado em até 240 parcelas corrigidos pelo IPCA. Isso ainda está em votação, qual será o critério de correção, PLP 108. Tem um PLP, mas é outro número, não é o 108. Então, essa questão nós ainda temos
teremos aí um longo prazo de análise, tá? Ainda nós temos a questão do comitê gestor, que será estabelecido esse ano, porque também trago aqui, colegas, vamos pensar um pouco uma questão. Hoje em dia, quando eu estou passando pelo Mato Grosso, fazendo um transporte, o meu motorista não viu o posto fiscal que parecia abandonado, ele passa por aquele posto fiscal, sofre uma autuação, nós temos que recorrer naquele estado do Mato Grosso, é super difícil de conseguir o acesso, se sujeitamos a um processo administrativo naquele estado, com as normas daquele estado, etc. Porém, agora será unificado. E, além disso, nós vemos que o fatirador, por exemplo, o local da incidência tributária, por exemplo, no transporte é o destino. Como será, então, por exemplo, uma empresa daqui para recorrer de uma multa, ou se ela sofrer uma multa no trânsito, em São Paulo, no Mato Grosso ou em qualquer lugar? Isso vai ser definido agora pelo comitê gestor. Teoricamente, cada estado terá uma câmara para decidir matérias de autos de infração em primeiro grau, porém todas já vinculadas, certo, a um sistema único, que será o segundo grau de jurisdição administrativa, digamos assim, porém ainda precisamos dessa regulamentação. Então ainda nós temos uma série de ajustes a serem feitos de como será para eu recorrer de uma auto-infração, se os estados, como será a questão paritária dos estados e conselheiros, né? Se terão atuação, etc. Então, essas são as cenas do próximo capítulo. Se eu tenho que judicializar aqui ou em São Paulo, eu não sei, né? Sofri uma multa em São Paulo, de um auto de infração no Rio de Janeiro, de IBS por algum erro, etc. Onde eu judicializo, isso tudo ainda está para ser definido. E aqui eu trago o fim do fim, são mais 2 slides apenas, mas eu trago uma questão que eu já vejo uma possível judicialização no horizonte. Um planejamento tributário que muitas das transportadoras aqui presentes têm, que é natural, é o estabelecimento de holdings, né? Então, eu tenho uma holding que é a detentora, que é dona dos imóveis, e eu tenho uma transportadora. Essa transportadora aloca os imóveis da holding, paga por esse aluguel e toma os créditos de PIS e COFINS sobre a locação, etc., enquanto que a holding paga no lucro presumido sobre uma alíquota de 3,65% de PIS e COFINS e um imposto de renda que não sofre com a reforma, paga de uma forma presumida. Olhem o que constou na lei nessas situações de locação, porque nós não teremos mais esse benefício. Se eu loquei e aquela pessoa é do lucro presumido, ela paga 3,65 nessa locação e eu tomo 9,25, era um grande benefício que eu tinha. Agora não vai mais existir isso. Se eu loquei algo, eu vou tomar crédito exatamente quanto foi pago de CBS e IBS, uma vez que o crédito é financeiro. Porém, existe uma previsão de um crédito reduzido, de um crédito presumido, para essa situação que eu falei da holding, por exemplo. O contribuinte que realizar locação, cessão onerosa ou arrendamento de bem imóvel decorrendo de contratos firmados por prazo determinado, poderá optar pelo recolhimento de IBS e CBS com base na receita bruta recebida. Isso trata, a lei, há uma expectativa de uma redução, uma alíquota total de 3,65, ou seja, uma redução significativa na incidência de IBS e CBS para essas empresas. Porém, para ter essa redução, havia necessidade de ter o contrato firmado até a data da publicação da lei complementar, ou seja, quem não tinha um contrato firmado com firma reconhecida ou com assinatura digital até a data da lei complementar já não pode mais, e tem que registrar em cartório até o final desse ano. Vejam, é um impacto que eu conheço muitas transportadoras nessa situação, e que, quando se tem notícia da lei, praticamente, quando a lei é efetivamente publicada, já não tem mais prazo para assinar o contrato. Por isso que eu falo que é uma possível judicialização. Tá, mas eu assinei no mês que a lei foi publicada. Será que... E essa locação já existia antes.
Será que eu demonstrando que a alocação já existia, que já existiam pagamentos, não é o suficiente para eu ter acesso ao benefício? Já vejo como uma possível judicialização. E, por fim, eu falo sobre essa questão, olha, muito contatos com os clientes, principalmente esses beneficiários de regimes tributários diferenciados, se vão ficar nos locais ou não. A adequação do contrato de aluguel com holdings me parece que é um momento para hoje, se não para ontem. E a questão de ter uma carteira de tax para contratação, uma vez que vai ter o crédito presumido, vai ser algo bastante importante. E para a missão que eu passo a ti, Gladys, da BTI, né, como informação e como moeda de negociação com os estados, que o que irá atrair, com o fim da guerra fiscal, o investidor será a segurança jurídica, a infraestrutura, a mão de obra qualificada, a potencial logístico, o custo logístico, não podemos ter o pedágio mais caro do país, coisas nesse sentido. Então, queridos colegas, eu trouxe este resumo da lei, certo? Já é basicamente isso. Eu posso aprofundar, agora vou ver as perguntas que tem no chat, mas eu fico à disposição para perguntas e espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para esclarecer as ideias gerais que tratam a Lei Complementar 214 e o que está por vir. Tá? Muito obrigado. Vou parar de compartilhar agora. Bom, Fernando, muito obrigada, como sempre, né? Claro e específico em cada um dos pontos. Eu fiquei na dúvida, porque na importação tu disse que todos teriam que pagar impostos, e eu quero estender um pouquinho mais, não é somente na importação, porque nós temos, por exemplo, acordos com alguns países de dupla tributação, então a gente não paga lá e eles não pagam aqui, por exemplo, a Argentina. Mas nós temos países como o Paraguai que ainda não têm acordo de dupla tributação, pelo menos não que lembre que tenha surgido há pouco, e em algum momento até quando nós fizemos algumas consultas, quando a gente subcontrata estrangeiros, deveríamos reter imposto de renda, por exemplo, que a gente não faz corretamente de alguma forma, ou não teria para quem aplicar uma situação como essa. E aí eu gostaria, se for o caso que tu falasse, se existe, se tu pensa em alguma coisa nesse sentido, e aí a minha preocupação, tu disseste, não, os estrangeiros também teriam que pagar. Quem é que vai fiscalizar isso? Vai ser retido pelo embarcador? Deveria ser retido pelo embarcador esse imposto antes de fazer como a gente tem na Argentina, o imposto às ganâncias, né? Que eles retêm o valor, como nós fazemos com o imposto de renda da pessoa física, por exemplo, eles vão ter esse valor retido e aí irão ser obrigados a fazer a declaração e dizer eu fiz tal frete, então eu paguei. Isso vai requerer dos estrangeiros uma filial, sim ou sim, ou vão aceitar que seja através do representante legal? Desculpa se são muitas perguntas, mas eu tenho essa dúvida porque o Brasil é um país que tem muita lei, mas não tem fiscalização ao nível da quantidade de leis que tem, então ninguém cumpre com quase nenhuma, e terminamos pagando uns poucos, muito, porque o resto não paga, então não tem o processo. E claro que é uma preocupação que muito provavelmente vai trazer alguma discussão internacional, né? E por isso que eu te questiono. E depois eu vou deixar a pergunta do Rafael, que é bem específica, e não vou nem me atrever a ler, porque para não cometer o erro de ler alguma coisa errada, eu vou deixar contigo esse questionamento. E pedir para os outros que, se tiverem algum questionamento, que anotem no chat para ser mais efetivos. Obrigada. Claro. Gladys, vamos lá. Na lei, né, na Lei Complementar 214, consta, claro, a atribuição de responsabilidade por pagamento para quem importar, para o declarante, existem ali todos que participam da importação de alguma forma são responsáveis pelo recolhimento. O que acontece? E eu li ali a pergunta do Rafael, eu acredito que ela vai esclarecer. Tá? Há na previsão da lei que aquele que vier prestar serviço aqui
teoricamente, não precisa abrir filial, nada. Ele só precisa se cadastrar. Vai ter um portal, teoricamente, para ele se cadastrar e fazer o pagamento. Isso é o que consta a previsão, mas ainda tem que ter essa regulamentação. Tá? Mas vamos para a pergunta do Rafael, que vai esclarecer a tua. A pergunta do Rafael: o valor do frete na importação normalmente é inserido no cômputo do valor final para incidência dos impostos, na ocasião do desembaraço aduaneiro, ou seja, soma-se a base do cálculo das mercadorias importadas. Logo, o frete estaria tributado automaticamente IBS e CBS. Partindo da ideia de que essa afirmação seja correta, e que isso não mudaria, está correto. O transportador não deveria liquidar novamente o imposto sob pena de estar havendo dupla tributação? Essa afirmação está correta? Está parcialmente correta. Olha só, Rafa. Na verdade, tudo que tu disseste está correto, com exceção da questão do transportador, pelo que eu entendo. Sim, o valor do frete consta a previsão de que o valor da mercadoria, quando o frete é suportado, quando ele faz parte dessa venda, ele faz parte do valor da mercadoria e vai incidir IBS e CBS. Porém, o transportador, quando fizer o seu, né, contratei a Interlink, né, vi que está aqui a Laisa, ou contratei a Cavalinho para fazer esse transporte. A Cavalinho também vai fazer, ou a Interlink também vai fazer a sua declaração e vai pagar. Porém, o que a Interlink, o que a Cavalinho pagar, vai gerar crédito para o vendedor, ou para o importador. Então, sim, ele faz parte da base de cálculo da venda, mas para o vendedor não interessa, porque ele tomou o crédito do transportador. Então, ele toma o crédito do transporte e, embora ele faça parte, ele vai fazer a compensação. Então, até por isso que o fisco, quando nós falávamos da exportação, o fisco falava, não, o transporte internacional é neutro. Por quê? Porque se ele pagar o CBS na exportação, mesmo na exportação IBS e CBS, o exportador está tomando crédito. Então, o transportador não precisa se preocupar com isso. Felizmente, a gente conseguiu reverter, o que vai gerar um resultado positivo para o transportador, porque ele não vai ter o pagamento, ele vai ter só o crédito agora. Então, assim, em razão da sistemática de débito e crédito, não interessa estar no preço da mercadoria. Se o transportador lançar também, tudo se compensa. Agora, ali a Gladys perguntou sobre a dupla imposição. Os acordos que o Brasil tem com a Argentina e demais países é para a questão do imposto de renda. Então, hoje nós temos acordos para evitar tributação que são de outra esfera tributária. Tá? Aqui nós estamos falando sobre tributação sobre o consumo. E aí não há um acordo, até porque o tributo é novo, tivemos alteração constitucional, mas não há um acordo firmado sobre IBS e CBS entre países aí. Acredito que é isso, pelo menos. E a Fernanda perguntou aqui, podem compartilhar? Sim, eu deixo à disposição. O Lucas Vidal também perguntou, quem quiser vai estar à disposição. E a gente, Gladys, eu acho que a nossa missão é levar para o Estado a importância de termos aí um pedágio barato, estradas boas, pontes que não caiam. Não fala nisso, que fala, me lembram do Uruguaiana, que está todo mundo dizendo que a ponte vai cair e o de Nietzsche me jura depois junto que não. Bom, tu falaste, eu acho que nós temos um trabalho muito forte agora adiante, que é o trabalho de a regulamentação de tudo isto, né? De fazer isto aqui de forma simplificada. A BTI não vai desistir de lutar contra os impostos em cima da importação, porque a gente entende que faz parte de uma prestação de serviços e principalmente porque a própria Receita Federal já disse que para eles tanto a IMPO quanto a Expo é importante, né? Então, se a gente para de fazer a operação na importação, nós teremos também dificuldades. Então, nós temos um trabalho ainda para seguir e eu quero reforçar que esse trabalho foi feito pela BTI, mas liderado, sem dúvida, pelo presidente, que naquele momento era o presidente Francisco Cardoso, e que não desistiu desse trabalho
E esse mesmo pensamento está no Vladimir, de não pararmos nessa luta e estarmos constantemente trabalhando em prol de conseguirmos essas alterações, né? Eu acho que o dia que conseguimos que dois senadores protocolassem a mesma emenda parlamentar foi que baita sucesso, né? Foi uma correria, né? Um Foi, corre-corre no beco, né? Porque foi nós, difícil. até para compartilhar com os colegas, né? Nós conseguimos o protocolo, redigimos juntos a emenda à lei, enviamos para a CNT, validamos. Foi 2 senadores que compraram a nossa ideia. Não é tão fácil, Protocolaram. né? Eu e a Gladys comemoramos. Protocolaram, não é somente isso, né? A É, gente protocolou os dois ao mesmo tempo, então assim, foi um nós trabalho realmente de muita dedicação. Mas só para constar, Gladys, nós comemoramos e daí depois constaram que foram mais de 1.000 emendas protocoladas no dia. Eu pensei, tá, é só mais uma aqui, não, mas a nossa vingou. Não, Então, vingou, tinha, eu acho que tem razão de ser. E eu quero reforçar o tema de Santa Catarina. Não tenho nada contra Santa Catarina, muito pelo contrário, eu acho que são super espertos em poderem aplicar-se, se utilizar-se da lei para incentivos fiscais, para atrair realmente crescimento. E eu, pessoalmente, eu estive em Dionísio Cerqueira há vários anos antes e estou agora, né? E realmente a gente vê quanto isso melhora. Eu sei que entrou uma mensagem agora do Nilvo, já vou dar para ele. Só quero reforçar o tema de Santa Catarina, que voltou novamente o fantasma da obrigatoriedade de cruzar por lá, ter um aumento na porcentagem do TTD. Deve ser mexido a meados, talvez em maio ou em junho. E há um trabalho da BTI mostrando que 100% novamente é inviável e que há uma necessidade de fazer isso se eles quiserem de forma progressiva. Eu fiquei com a esperança de que a nova lei inviabilizasse este tipo de procedimentos de forma tão aberta e descarada quanto é o TTD, né? Que tentaram se pegar de um guarda-chuva que nada tinha a ver com a operação de transporte, mas a realidade é que o fantasma está novamente assolando transportadores e vai ter um aumento. Não digo que Santa Catarina não esteja pronto, acho que Dionísio Cerqueira pode sim aumentar esse crescimento tranquilamente em 10%, já um pouco menos tranquila em 20%. Tem uma infraestrutura um pouco melhorada da que estávamos há um ano e meio atrás, mas é uma realidade, né? E os transportadores necessitam, e lamentavelmente o nosso estado não se mexeu aqui, o Rio Grande do Sul, porque apesar de não ser nascida aqui, sou uruguaianense por adopção da cidade, né? Eles me adotaram e eu me considero mesmo da região, então assim, não se mexeu o suficiente para atrair novamente os embarcadores para cá. Então é bom que todo mundo esteja preparado, porque é uma realidade e poderá acontecer, né? Poderá acontecer um aumento nessa obrigatoriedade de porcentagem. Eu sugeria até 10% a cada 6 meses e com uma análise da quantidade do pátio da Multilog em porcentagens, mas eu sou uma voz no meio do mar, né? Bem pequena, minha voz comparada à força que eles têm nesse sentido, então realmente acontecer. Eu vou deixar para que o Nilvo tu possa responder a questionamento dele. Disse que na bom, importação somente o frete externo entra no cálculo dos impostos que serão pagos pelo importador no desembaraço. Exatamente, sabe que quando tu falou do Rafael, que ele falou no total, realmente eles usam um pouco só do frete. Não vai ser um problema nosso, né? Esse crédito que eles estão se adquirindo, e sim vai ser um tema deles. Ou tu acha que vai ter algum tipo de incidência? não, obrigado pelo esclarecimento aí, Nil. É que assim, lendo a lei, eles falam que o frete, vamos lá, na importação de mercadorias, quando o frete faz parte da importação, ele compõe a base de cálculo. Então, ele não faz uma discriminação do frete se vai ser o exterior ou o interior, tá? Então, me parece que para fins, vamos pensar no importador. O importador, quando ele vai declarar ali, me parece que seguindo a lei, como disse, a teoria é uma coisa, a prática pode ser outra, mas seguindo a lei, teria que ter o custo do frete. Não existe ali uma discriminação. Porém, o artigo 64 da lei,
ele consta, e aí eu estou falando já do frete, estou falando já não mais da venda da mercadoria, mas eu estou falando daquela operação frete, contratante do frete. Né? Vamos lá, transportadora Expresso Hércules foi contratada pela, enfim, não sei agora, pela Hyundai para trazer produtos de lá para cá, da Hyundai Brasil. O que me chama a atenção é que o artigo 64 diz que o que for prestado no exterior, fica no exterior. O que for prestado no Brasil é a parcela considerada importação. E no CRT a gente tem a possibilidade de colocar o que é exterior e o que é Brasil, né? Então, eu tenho a sensação de que nessa relação transportador-contratante, e o que é bom para e aqui eu estou pensando só no transportador, para o transportador isso pode ser muito bom, né? Porque daí a única parte tributável seria a parte dentro do país, né? Que é a parte que eu adquiro crédito. Mas assim, eu entendo que isso ainda precisa de regulamentação e a gente tem que ver se vai ser essa aplicação que eles vão dar para o artigo 64, sabe? É uma boa dica para nós poder trabalhar junto na regulamentação. Eu acho que isso aqui é ótimo que o Rafael tenha sugerido e que o Nilvo depois reforçou, porque é verdade, o importador, incluso porque isso faz a parte de cálculos do processo em si, né? É, quanto que custa o frete até fronteira, até ingressar no Brasil, e é isso que é tributado quando eles fazem a base de cálculos para os impostos. Tem o Nilvo, eu acho que o Nilvo que está com a mão levantada, Nilvo, é tu, não sei, tem uma pessoa com a Isso, mão levantada. sou Isso, quer eu, falar? sou Que eu, depois eu Gladys. tenho uma pergunta a mais, tá? Por exemplo, assim, ó, vamos pegar um exemplo aí. A Hércules carrega uma carga da Toyota Argentina para a Toyota no Brasil. E o valor do frete é $3.000, sendo que é $1.000 de Buenos Aires à fronteira uruguaiana e $2.000 da fronteira a São Paulo. Hoje, né, se tiver um despachante aí participando ou não, ele pode me ajudar nisso aí. No cálculo dos impostos, quando o importador ou despachante vai nacionalizar a mercadoria dele, né, a parte do frete que entra no cálculo dos impostos, junto com a mercadoria que ele tem que recolher, seria o frete lá de Buenos Aires até Uruguaiana. A outra parte não entra no cálculo, mas assim é hoje, né? Entendeu? Então, qual é a questão? Agora a transportadora, então, tipo assim, a Hércules, nós vamos carregar para a Toyota em Buenos Aires, para São Paulo, né? Nós vamos ter que pagar imposto sobre os 3.000, nós vamos ter que pagar imposto só sobre os 2.000, lá de Uruguaiana a São Paulo. O que a Hércules vai ter que pagar? Perfeito. Eu até te agradeço, Nilson, por perguntar o que a Hércules vai ter que pagar, porque assim, se tiver um despachante, com certeza ele sabe mais do que eu sobre a questão do importador e no desembaraço, tá? A questão da Hércules, se seguir o artigo 64 da Lei Complementar 214, teoricamente só os 2.000. Os 1.000 que ficaram da Argentina, não teria que pagar, não é considerado importação. Porém, isso precisa de regulamentação. Eu posso ler aqui, vou ler o texto da lei, tá? E daí todos nós podemos avaliar. Eu vou te dizer mais. Eu acho que isso é na importação em geral, Fernando. Nós teríamos que nos debruçar para tentar trabalhar na regulamentação que seja sobre o percurso brasileiro e não sobre todo o frete, que às vezes quando a gente passa pela fiscalização, como tu bem disseste, que nos exigem MDFE e um monte de coisas, principalmente na importação, eles querem penalizar sobre todo o valor do frete. E, na realidade, no máximo que eles poderiam é sobre o território brasileiro. E eu me questiono, e eu vou te dizer mais uma bronca, e se o frete é pago na origem? Por exemplo, no Chile, como que se paga o imposto? Vou ter que pagar igual imposto aqui no Brasil? Sim, o fato gerador do É o transporte destino. Ok. é o destino. Então, assim, a ideia é que vai incidir nesse transporte do contratante do Chile. Sobre a questão que o Nilco referia, eu só vou ler uma frase, tá? Me permita. Parágrafo 3º do artigo 64. E aqui eu não estou falando de produto, estou falando de serviço. Por isso que é importante para o transportador.
Na hipótese de haver consumo de serviço ou bens e materiais, inclusive direitos, concomitantemente no território nacional e no exterior, apenas a parcela cujo consumo ocorrer no país será considerada importação. Então, me parece que esse artigo trata justamente dessa hipótese de que apenas... hoje a Hércules não pagaria nada nessa operação, certo? Assim, é transporte internacional, não paga PIS e COFINS, não paga Correto, ICMS. hoje não paga nada. Não paga Tá, PIS, não paga nada paga por quê? COFINS, nem ICMS. Isso. ICMS, a origem é fora, logo não paga. E PIS e COFINS é desonerado pela ANP lá de 2021-84, enfim. Então, é isento. A partir da reforma, vai pagar sobre essa parcela brasileira, segundo o artigo 64. Volto a dizer, essa é a teoria. Eu entendo que a gente tem que regulamentar isso. Se a hora que a gente regulamentar, que a gente vai ver o mundo real, sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta que ninguém falou e eu sei que tem pessoal de cooperativas. A gente fala no transporte em geral. Como que as cooperativas vão ser afetadas nisso? Em todos estes impostos novos? Porque entendo que todo mundo vai passar. Eles não pagavam PIS e COFINS porque eram de cooperativa, né? No transporte internacional a gente não tinha PIS e COFINS também, então todo mundo fala em desigualdade e na realidade desigualdade não existia abertamente. Agora, como é que ficam as cooperativas neste momento com a nova legislação? Gladys, eu vou dizer que, assim, minha resposta eu precisaria aprofundar, tá? Eu não tenho uma resposta pronta para isso, até porque tudo a gente está falando aqui de forma abstrata. Mas de forma abstrata, eu não vi um regime especial para cooperativas. Eu até tenho que verificar, mas o IBS e a CBS só não incidem nas cooperativas, pelo que eu verificava, naquelas operações entre cooperados, sabe? Pagamento de juros, dividendos, coisas nesse sentido, tá? Ato cooperativo. Ato cooperativo, mas não tratava sobre cooperativas de serviço, sabe? Era mais... É que o transporte em si é serviço. Então, eu acho que ela, como pessoa jurídica, acredito que vai ser igualada a todos. Eu E também que acho. talvez o repasse para o associado, que é uma coisa interna, passe pelo ato cooperativo, que aí tem outra conotação, que não é específico, né? Mas eu acho que como pessoa jurídica, por não ter nenhuma exceção ter sido declarada, eu acredito que passam a ser como qualquer outra empresa como qualquer outra pessoa jurídica. Já vi aqui, ó, artigo 271. A cooperativa, claro, tem aqui uma redução a zero em operações que fornecem bem o serviço ao associado. Agora consta uma previsão aqui. A cooperativa fornece bem o serviço, também quando ela fornece bem o serviço, ela sujeita-se ao regime regular do IBS e CBS. Tá? Então a gente acaba com isso. O Nilvo, fica à vontade. Todos nós sabemos que hoje, né, o volume de cargas de exportação ele é bem maior do que o volume de cargas de importação, né? E que, em razão disso, hoje, vamos dizer assim, a maioria das transportadoras tem que operar com tarifas bem mais baixas na volta para tentar conseguir carregar o caminhão. Certo? Sendo que hoje a gente não paga PIS e COFINS sobre esse frete de importação e que, teoricamente, vai ter que começar a pagar, vai onerar mais ainda, vamos dizer assim, uma operação que praticamente já não é rentável, né? Porque os valores dos fretes hoje para voltar para o Brasil são praticamente o custo, né, da viagem para chegar de volta no Brasil, né? Então eu vejo assim que a BTI como associação tem que trabalhar forte nisso aí. Por quê? Porque nossa situação, que já é caótica, né, dizer assim, ela tende a piorar e piorar muito, né? Concordo. Eu acho que isso é a nossa missão mesmo, sabe? Vai impactar. O impacto Meu foi Deus. só nessa operação, mas vai impactar. É que na realidade, sim, estamos em um momento de muita insegurança ainda, né?
apesar de ser uma lei, a gente ainda está caminhando às escuras, né? E tocando, de vez em quando aparece uma luz, depois se apaga e a gente não sabe bem onde que está parando, o que pode vir logo depois de tudo isso. Acho que a gente conseguiu um avanço muito relevante quando excluiu de vez a exportação e, de alguma forma, em alguns processos de importação também vamos ter, talvez, algum tipo de exclusão, né? Não vamos criar expectativas muito grandes neste momento, mas há um interesse em desonerar alguma parte da importação. Mas nós temos que estar, desonerar não seria o termo, talvez, né? De excluir, de isentar, de alguma forma, a importação, algumas importações, mas eu acho que é um trabalho que a gente vem se dedicando muito. Incluso agora, meados do mês que vem, tem um evento na CNT, similar a esse que estamos falando agora, que vai falar mais sobre isso, e eu acho que o trabalho da BTI vem sendo feito. Nós conseguimos várias coisas que a gente não esperava, que realmente não acreditávamos que iríamos ter tanto sucesso, mas tivemos. Nem a CNT acredito que acreditou tanto, né, que nós conseguiríamos. Mas que bom que a gente conseguiu. E eu acho assim que de agora em mais não podemos ficar com a dúvida. A gente tem que trabalhar, compartilhar cada vez que tem algum pensamento. Olha, eu li tal lugar, será que é isso mesmo? E aproveitar que tem alguns advogados também que estão aqui presentes, que não se acanhem em nos chamar. O Estúdio Sanela é como o coração de mãe, sempre entra mais um para, principalmente para discutir avanços que podem, né, Fernando? A gente às vezes compartilha, se senta para debater, porque isso aqui tem que ser um trabalho a muitas mãos, eh, porque a resposta pode surgir em um lugar menos esperado ou com a maior simplicidade, né? Olha, por exemplo, esse tema da importação. Até pouco ia tudo frete, agora já não é mais tudo frete, e sim o pedaço da pernada nacional, né? Mesmo, e a gente poderá discutir que se não tem transbordo, não deveria ser considerado, porque também transporte internacional, principalmente se é um porta a porta, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho, e eu acho que o governo olhou até fronteira, até o limite, pensando mais no marítimo do que no rodoviário, e terminamos nos beneficiando com essa situação. Porque o marítimo vai até lá, mas do porto em diante ele já considerou que iriam poder cobrar frete e poderia cobrar imposto sobre isso. Nos terminou impactando de alguma forma, mas ao mesmo tempo nos beneficiando. Então, já são quase 11h30, eu acho que nosso espaço deu. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês, dizer que sim, a apresentação nós vamos compartilhar, o Fernando depois envia para nós e nós iremos entregar. Nós vamos escrever um pouco mais sobre o tema, mas se tiverem alguma consulta, todos nós estamos abertos. E eu acho que há uma necessidade de debater mais para poder trabalhar na regulamentação. Nisto aqui eu sou loira total, leiga total, entendo pouco e nada, mas a gente está à disposição de sentar e discutir com base, com entendimento, para poder apresentar uma regulamentação, levar ao Senado, porque acredito que dependa deles também essa regulamentação, levar ao Senado várias propostas e conseguirmos aliados. E aí eu vou aproveitar, por favor, aqueles senadores que vocês costumam ajudar financeiramente na campanha ou ajudar com os votos, por favor, chamem eles. Neste momento, nós precisamos deles também. Então, por favor, não deixem de fazer o contato com a BTI para que a gente possa ir e bater na porta e dizer: olha, fulaninho te ajudou, a empresa agradece muito que tu esteja aqui, fica feliz. Nós precisamos que tu agora estenda a mão para nós também e vamos trabalhar para que consigamos realmente atingir o principal objetivo. Deixo contigo, Fernando, para encerramento. Eu só agradeço a ti, Gladys, a toda a BTI, a Catiele, presidente Vladimir, pelo convite, pela confiança e também convoco a todos assim para que a gente possa entender, unir forças, aprender juntos, porque estamos num momento de construção de uma nova realidade.
Então, se estivermos preparados, certamente, e unidos, certamente conseguiremos um resultado positivo, como já conseguimos alguma coisa até agora. É isso, muito obrigado. Obrigado, Gladys. Obrigada a todos e um bom dia. Tchau, tchau a todos aí. Obrigado aí